Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, psicólogo, psicoterapeuta sexual de casais do Instituto Paulista de Sexualidade, o INPASEX. Venho hoje falar com vocês sobre um assunto muito importante. O que é o psicológico quando falamos das disfunções sexuais? Esse é um assunto bastante importante, pois mobiliza muito as pessoas. Em verdade, uma boa parte das pessoas ouve que aquilo é psicológico e talvez pense de umas formas um pouco diferentes do que nós, da psicologia, vamos considerar o que é psicológico. E eu venho contar para vocês sobre isso. Muitas vezes, alguém tem uma disfunção sexual e, ao não compreender como é que ela se formou ou como é que ela existe, usa a expressão "isso é psicológico". Óbvio, também existe um outro mecanismo social através do qual as pessoas, buscando saber o que tem e como solucionar suas dificuldades sexuais, traz uma outra grande dificuldade. E essa outra grande dificuldade muitas vezes vem exatamente da procura de um profissional de saúde, porque todos nós parece que primeiro pensamos que devemos ter alguma coisa física. Algo físico está ocorrendo que me impede de ter uma satisfação sexual, que me impede de conseguir um desempenho sexual adequado. Pois bem, vamos ao médico, o médico faz um exame, não, faz aquilo que os pacientes chamam de, ele me pediu uma bateria de exames. Essa é uma forma de valorizar a função do médico e querer dizer que esse profissional de saúde conseguiria ou teria conseguido uma maneira de solucionar compreensão do problema sexual, achar uma causa física, uma causa orgânica. E essa bateria de exames, muitas vezes, na verdade, se refere a apenas uma lista de questões sanguíneas para verificação de uma saúde geral. De verdade, nem necessariamente uma pesquisa específica sobre as situações relacionadas a sexo. Mas vem depois a frase: você não tem nada, seu problema é psicológico. E a pessoa sai de lá encafifada, porque afinal de contas é psicológico, não tenho nada. Isso faz com que essa pessoa demore mais um tempo para procurar uma solução psicológica. Afinal, o que seria essa coisa psicológica? Na nossa cultura, o psicológico tem sido associado durante o século XX inteiro com questões psiquiátricas, com questões, na verdade, problemas mentais. Vejam, eu tenho trabalhado já há algumas décadas com disfunções sexuais, auxiliando as pessoas, os casais, a solucionarem, a superarem seus problemas sexuais, construírem novas formas de se relacionarem sexualmente de maneira satisfatória. Mas, de repente, nós temos pessoas que ainda percebem que o problema mental é um problema psiquiátrico, é um problema de loucura. E, em verdade, o que eu vejo no consultório, muito mais a miúde, muito mais costumeiramente, de maneira comum, é que eu tenho pessoas que são comuns, normais, e que têm problemas por serem pessoas. Então, precisamos compreender o que é o psicológico. Dentro do psicológico, nós temos uma série de coisas. Algumas dessas coisas são bem claramente associadas, por exemplo, ansiedade. Ansiedade é uma energia que nos motiva para ações no cotidiano, em todas as ações diárias. Mas a ansiedade, ela pode passar de um limite adequado no que se refere à busca de ações. Por exemplo, no sexo, a busca saudável, uma busca que
que confere uma satisfação sexual. Uma ansiedade pode ser algo além do limite, não permitindo o funcionamento fisiológico. Ou seja, temos ansiedades. É mais provável que cada um de nós tenha se acostumado, tenha se condicionado a uma forma de ansiedade. Teríamos que mudar a nossa forma de reação. Outra forma muito reconhecida como sendo psicológica é a depressão, ou estados depressivos, ou formas de reação depressiva aos fenômenos, às ações, às coisas que nos acontecem no cotidiano. Quando falamos depressão, existem pessoas que vão interpretar como sendo também um problema psiquiátrico. Além de um problema psiquiátrico, muitos vão interpretar como sendo, mas isto é uma causa orgânica. Bem, eu me refiro à condição emocional afetiva de reação às situações. Então, eu me refiro à forma do nosso organismo em reagir, em enfrentar as situações. Eu falo de uma coisa psicológica. Então, o psicológico é ansiedade ou depressão? Não. O psicológico ainda é relacionado a como é que eu, na minha vida pessoal, eu aprendi o que é sexo. O que eu tenha aprendido que são comportamentos sexuais. Que eu tenha aprendido que são atividades sexuais. E que sejam atividades sexuais que eu chame de prazerosas. Situações que me dão a sensação de bem-estar e que eu chamo de sexo e que sejam boas. E como é que eu aprendi isso? Desde que eu nasci. Desde que eu nasci, através dos meus 5 sentidos, eu aprendi sensações físicas. Eu aprendi que algumas coisas são prazerosas, outras nem tanto. E ao aprender assim, eu vou separando algumas e dando o nome de sexual. Eu dou um significado de sexual a alguns contextos, e esses contextos vão formando aquilo que eu individualmente chamo de sexuais. Porque eu aprendo que, se eu fizer isso, eu tenho um prazer sexual. Ao redor dos 10, 12 anos de idade, nós homens, as mulheres até mesmo antes, mas normalmente vai ser depois, vão aprender a ter o que nós chamamos de orgasmos. De verdade, algumas pessoas têm reações físicas relacionadas ao orgasmo, ou seja, a parte física, muscular, genitalizada do orgasmo, desde antes dos 6 meses de idade. A questão é que nós não nomeamos assim até essa fase de adolescência. E aqui começamos a nomear, além de um sexual, o orgasmo. Aquela sensação prazerosa maior que nos diz assim, puxa, fazer sexo é bom e eu quero fazer de novo. Interessante, porque então isso depende de experiências individuais. Cada um de nós aprende, então, algo que é o psicológico. É um aprendizado individual de como nós configuramos o que é sexual. Interessante. Mas isso não fica só no individual. Também vai por uma interação, num relacionamento interpessoal que é muito importante no que se diz respeito a sexo. É o que nós vamos chamar de relacionamento conjugal, o casal. Desde a adolescência, na nossa cultura nós temos mecanismos que facilitam a interação. Na verdade, permitem a interação de forma a que nós vamos aprender como é que se dá essa interação. Nós fazemos isso através das aproximações de namoro. O namoro são maneiras sociais de permitir jovens, pessoas, ao se aproximarem, aprenderem como levar aqueles aprendizados individuais para o relacionamento a dois. Eu vou ensinar outra pessoa sem saber que estou ensinando. Eu vou ensinar outra pessoa como é que ela tem que me estimular e eu vou procurar estimular essa outra pessoa sem saber como, mas para que ela também seja sexualmente estimulada e sexualmente receba os benefícios dessa troca. Fazemos isso
até que, na verdade, a gente aprenda como fazer isso, repetir isso de uma maneira útil, uma maneira que conduza ao orgasmo para mim e para outra pessoa. Bom, nós aprendemos isso sem que alguém nos ensine. Nós aprendemos ouvindo algumas coisas, juntando algumas informações que vemos ao redor do nosso ambiente desde que nascemos. Primeiro vendo os nossos pais, como é que eles se aproximavam, se tocavam, se beijavam, se é que eles faziam essas aproximações importantes. Pois é, nós aprendemos vendo, imitando. Aí nós aprendemos vendo na televisão, inclusive em desenhos animados, porque nós vamos aprendendo como é que são homens e mulheres e como é que é sermos homens e sermos mulheres. Nós também temos que aprender, além das experiências, com colegas, amigos, geralmente de mesma idade, porque nós trocamos informações e essas informações são a nossa educação sexual que vai ensinar então como é que é o psicológico dos relacionamentos sexuais e das funções sexuais e das disfunções sexuais. Porque se no nosso aprendizado individual e no nosso aprendizado a dois nós aprendermos maneiras que não são muito úteis ou maneiras que são erradas, maneiras que podem causar mais ansiedades, maneiras que tentam chegar à solução, à satisfação sexual, mas também maneiras que nos ensinam a fazer as coisas erradas. Pois é mais uma das coisas psicológicas. Num casal, então adultos, um casal que faça as coisas de maneira não útil para o corpo do indivíduo seguir ao desempenho sexual, nós temos uma causa psicológica. A interação de um casal é uma causa psicológica. A interação sexual do casal é uma causa psicológica. E nós estamos falando de comportamentos que podem ser visualizados, que podem ser olhados, se porventura fossem. Mas o psicológico ainda não fica aí. O psicológico tem muito da minha interpretação da realidade. Tem muito de como eu absorvi as regras sociais e tem muito do que eu conheci do que seja a questão sexual. Então, eu de repente tenho situações que me dizem: olha, você não pode fazer isso ou você deve fazer aquilo. Uma série de regras. Muitas vezes, então, eu simplesmente absorvi as regras sociais. Outras vezes, eu criei a regra, porque eu experimentei algumas coisas e eu fui deduzindo que se eu fizesse de determinada forma, funcionava. Ou, eu acho que ela gostou, então vou fazer de novo. Eu não perguntei, eu não produzi uma interação útil, uma interação racional, uma interação organizada. Eu parti de um princípio, de uma observação, onde eu achei que a outra pessoa havia gostado. Esse é um dos problemas humanos, essas interpretações individuais. Isto é o psicológico. São formas cognitivas de interpretar o mundo e de absorver do mundo regras. Eu produzo regras para mim, mas eu também crio regras ou absorvo regras que o mundo traz para mim. Muitas vezes, essas regras do mundo são muito úteis em outras áreas, mas nas áreas individualizadas ou subjetivas, esse é um problema muito sério, porque o mundo não perguntou para mim se eu sei ou como eu sei fazer as coisas. Vejam, assim, estou contando para vocês que existem muitas coisas ditas psicológicas e que nem sempre percebemos e que nem sempre sabemos como são. E como é que vamos saber disso? É para isso que servem os psicólogos. É para isso que servem as avaliações psicológicas, que são maneiras de compreensão de como é que um indivíduo desenvolveu o que é psicológico e, nesse caso, como é que um indivíduo desenvolveu causas psicológicas para as disfunções sexuais. Percebam que eu contei que é o indivíduo na interação com o mundo e como é que esse indivíduo guardou para si essas questões. Esse indivíduo é responsável, sim. Não podemos culpar o mundo ou dizer que o mundo fez errado. O mundo faz, mas nós absorvemos.
não absorvemos de maneira racional e nem na nossa vida, muitas vezes, desenvolvemos regras ou formulamos regras para como lidar com uma determinada situação de uma maneira racional. Muitas vezes fazemos isso baseado em emoções. E veja, as nossas emoções, elas podem ser positivas ou podem ser negativas. Então, que tal pensarmos melhor a respeito de como é que são as coisas psicológicas? Estejam conosco nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no YouTube. Estamos procurando levar informações para vocês sobre as questões da sexualidade. Nós, do Instituto Paulista de Sexualidade, nos preocupamos bastante com isso, porque nos sentimos responsáveis em trazer essas informações para que você possa desenvolver formas diferentes de fazer essas coisas. Vamos lá? Se você não conseguir lidar com os seus problemas, procure-nos. Estamos aqui para isso, para ajudar a solucionar.